Olá, estamos de volta com a série Modelagem Matemática, novamente trabalhando aí com as funções do primeiro grau, trazendo aí um segundo caso, um segundo problema para que a gente possa analisar e, através da modelagem, resolver as questões que estão sendo propostas. Então, como tema, novamente, a função do primeiro grau, onde, como subtema, analisaremos novamente aí o comportamento das variáveis, o comportamento da taxa de variação ou coeficiente angular, do coeficiente linear, a análise dos gráficos das funções que estão sendo propostas aqui e o modelo matemático dessas funções. Os objetivos dessa aula estão postos aí. Ok? Vamos em frente. Bom, o segundo problema é o seguinte. Uma determinada empresa possui um departamento de produção e um departamento de vendas, ambos trabalhando uniformemente durante 10 horas diárias. O departamento de produção, no início de seus trabalhos, numa segunda-feira, possuía uma produção inicial de 100 caixas de um determinado produto, com capacidade para produzir 10 caixas desse mesmo produto a cada hora trabalhada. Por outro lado, o departamento de vendas, que no mesmo horário possuía um estoque de 450 caixas desse produto, é capaz de vender 25 caixas por hora trabalhada. Então, temos claramente aqui duas situações, dois departamentos. Um departamento de produção que tem um valor fixo aqui já, né? Uma constante, né? Um valor inicial de 100 caixas, com capacidade de produção de 10 caixas por hora de trabalho. E, por outro lado, temos aqui o departamento de venda, que tem um valor fixo de 450 caixas, capaz de vender 25 caixas por hora trabalhada. Então, claramente aqui temos duas grandezas envolvidas, né? A grandeza tempo, quantidade de horas trabalhadas, e a grandeza caixas do produto, ou seja, quantidade de caixas. Então, o que a gente vai analisar aqui é exatamente isso, a quantidade de caixas em que temos lá no departamento de produção em função da quantidade de horas trabalhadas e a quantidade de caixas que vamos encontrar lá no departamento de vendas, né? Também considerando a quantidade de horas trabalhadas. Perfeito? Então, o primeiro questionamento é o seguinte: após quantas horas de trabalho a quantidade de caixas no departamento de produção será igual à quantidade de caixas no departamento de vendas? Então, temos que analisar aí o problema e responder a essa questão. E o segundo desafio, segundo questionamento é o seguinte: em algum momento as vendas terão que parar pela falta de produto? Bacana? Então, dois desafios postos aqui para que a gente possa, a partir da modelagem matemática, compreender o problema e responder aos dois questionamentos. Então, tal como feito lá no primeiro programa, montamos primeiro uma tabelinha para poder fazer essa análise aí da variação em cada um dos departamentos. Lembrando que o que a gente está analisando aí é a quantidade de caixas lá no departamento de produção e lá no departamento de vendas. Bacana? Então, lá no departamento de produção, eles têm uma quantidade inicial de 100 caixas, então está aqui, né? Isso vai ser a parte fixa aqui do modelo matemático lá do departamento de produção, e eles são capazes de produzir 10 caixas por hora de trabalho. Então, no tempo zero, lá no início dos trabalhos, né, eu vou ter 10 vezes 0, que vai dar 0, mais 100, então está aqui, tal como dito no problema, é a quantidade inicial lá no tempo zero, segunda-feira, de manhã cedo, os funcionários chegaram no departamento e encontraram lá 10 caixas no departamento de produção. Bacana? Após 2 horas de trabalho, né, como eles são capazes de produzir 10 caixas por hora, então teremos aqui 10 vezes 2, que dá 20, mais as 100, que é a quantidade inicial, dando aí 120. Após 4 horas de trabalho, teremos 10 vezes 4, que dá 40, mais as 100 iniciais, 140, e assim sucessivamente. Enquanto isso, lá no departamento de vendas, eles têm lá as 450 iniciais, obviamente que no tempo zero eles não venderam nada, né? Então tem aqui as 450 iniciais. Após 2 horas de trabalho, como eles são capazes de vender 25 caixas por hora, né? Então
essa venda significa retirada do estoque. Então está sendo retirado, por isso o negativo aqui. Após 2 horas de trabalho, eles retiraram 50 caixas. Como tinham 450 no estoque, 450 menos as 50, 400 caixas. E assim sucessivamente. Então, aqui na tabela, já é possível observar que lá no final do primeiro dia, ou seja, após 10 horas de trabalho, teremos 200 caixas, né, de estoque lá no departamento de produção e 200 caixas lá no departamento de vendas. Então, já ficou evidente a solução do primeiro questionamento, né? Então, primeiro questionamento: após quantas horas de trabalho a quantidade de caixas no departamento de produção será igual à quantidade de caixas no departamento de vendas? Após 10 horas de trabalho, ou seja, no finalzinho do primeiro dia de trabalho. Bacana? Beleza. Então, estamos fazendo destaque aqui, trazendo aí a tabelinha que a gente utilizou para analisar a quantidade de caixas lá no departamento de produção. Então, fica evidente aqui novamente que temos as duas variáveis, a variável tempo e a variável produção, ou quantidade de caixas lá no departamento de produção, e que essa variável lá da produção, a quantidade de caixas no departamento de produção, ela tem o tempo como variável independente e a produção vai ser a variável dependente, né? Então, o modelo matemático está posto aqui, né? Então, como eles são capazes de produzir 10 caixas por hora, então o 10 aqui vai ser a taxa de variação. Fica fácil a gente observar aqui, né? Se eu faço aqui o ΔY, né? ΔY aqui, eu vou ter 120 menos 100, que dá 20. Se eu faço ΔX aqui, teremos 2. Lembrando aqui, né, que o coeficiente angular ele vai ser o quê? ΔY sobre o ΔX. Né? Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. Perfeito? Então, está aqui a taxa de variação, o coeficiente angular. Perfeito? E o 100 é o valor fixo, né? o valor inicial. Então, temos novamente aqui uma função do primeiro grau, onde a taxa de variação é 10, né? E é evidente que o tempo ele é uma variável independente, ele não está dependendo de nada aqui, mas a produção ela depende desse tempo. Então, essa produção ela vai variar em função do tempo. Então, o tempo é a nossa variável independente e a quantidade de caixas lá no departamento de produção vai ser a nossa variável dependente. Bacana? Então, novamente aqui, no caso do departamento de vendas, né, teremos novamente uma função do primeiro grau, né, só que nesse caso a taxa de variação ela é negativa. Né? Então, a quantidade de caixas lá no departamento de vendas vai ser dado por menos 25T mais 450. Vamos observar isso lá no gráfico, fica fácil a gente observar. Bacana? Então, como a taxa de variação aqui ela é negativa, né? Então, na representação gráfica, o que a gente está observando? Que temos aqui uma reta decrescente, perfeito? Isso vai ser observado melhor. Então, observa o seguinte, olha aqui, né? Tal como a gente fez lá no primeiro caso, olha aqui o ΔY. A variação aqui vai ser de menos 50, né? Lembrando que é o y2 menos y1. Então, teremos aqui 400 menos 450, que vai dar menos 25. E temos aqui o ΔX igual a 2, perfeito? Então, o coeficiente angular 2 vai ser o quê? Aqui é 50, né, gente? Opa, só para corrigir aqui, ó. 50. Então, menos 50, é porque já estou com 25 na cabeça, dividido por 2, que vai dar menos 25. Essa é a taxa de variação do segundo caso. Bacana? Então, vamos ver isso melhor, né? Então, lembrando aqui, né, que a gente está falando variação, valor final menos valor inicial, taxa é a razão entre as duas grandezas, né? Então,
temos aqui o ΔX e o ΔY, que a gente já calculou ali. Eu só estou repetindo aqui essas duas variações, né? Reforçando novamente que a taxa de variação ou coeficiente angular é a razão entre essas variações de y e a variação de x, perfeito? E temos aqui novamente, independente dos dois pontos que você utilize, né? Você vai ter um ΔY, você vai ter um ΔX e a razão entre essas duas variações vai dar lá o menos 25, como calculamos anteriormente. Perfeito? Aqui eu só estou reforçando que isso vai ser independente do par de pontos que você pegar. Lembrando que isso é uma característica exclusiva da função linear da função do primeiro grau. Isso só acontece com uma reta, né? Essa razão ser constante. Bacana? Beleza? Só para acelerar um pouquinho aqui. Então, temos para essa função uma taxa de variação negativa. Perfeito? O coeficiente linear é o 450. O coeficiente linear, só para lembrar, é o pontinho aqui onde a reta toca o eixo y, né? Então, que no caso aqui do problema é o nosso estoque inicial, né? Então, como toda função linear, ela tem essa cara, y igual a mx mais n, onde o m é o coeficiente angular, ou taxa de variação, e o n é o coeficiente linear. Então, para essa função, como a gente já tinha falado, menos 25t mais 450. E aqui a observação importante. Se o coeficiente angular é positivo, a função é crescente. O gráfico dela vai ter uma inclinação positiva. Se o coeficiente angular for negativo, a função é decrescente, ou seja, a reta vai ter uma inclinação decrescente, uma inclinação negativa, né? Então, essa é a importante aqui informação, né? Você precisa ter atenção sempre que for analisar uma função do primeiro grau, ok? Vamos em frente. Então, vamos observar aqui, né, o comportamento dos dois gráficos, né? Então, por um lado, lá o estoque do departamento de produção é uma função crescente, observa, o coeficiente angular é positivo, né? Lá no departamento de vendas, o estoque ele é decrescente, o coeficiente angular é negativo. Então, só para reforçar aqui, temos que no primeiro caso, como o primeiro coeficiente angular é positivo, ou seja, maior que zero, então a função p de t ela é uma função crescente, né? Ela é uma função crescente. Enquanto no segundo caso, o coeficiente angular é negativo, né? Então a função v de t é uma função decrescente. Então, para a gente reforçar aqui. Bacana? Então, observa, lá quando a gente analisou o comportamento dessas quantidades do estoque, na tabela, a gente já tinha visto que após 10 horas de trabalho, a quantidade de estoque no departamento de vendas vai ser igual à quantidade de estoque no departamento de produção. Quando a gente cruza os dois gráficos, né, isso também fica evidente. Observa, esse ponto aqui é o ponto de encontro das duas retas. Isso significa que nesse ponto aqui, a quantidade de estoque é igual para os dois. E isso vai acontecer em que momento? Olha só, como o gráfico está bem feitinho, isso fica evidente aqui. Ó. Então, no T, 10 horas. Isso também pode ser feito de uma outra maneira, né? Então, observa, vimos lá na tabela, vimos aqui no gráfico, mas a gente pode também fazer isso algebricamente, né? Basta que a gente observe o seguinte: como a gente está falando de estoque e as duas funções representam exatamente isso, né? A quantidade de estoque de caixas, então eu quero saber em que momento a quantidade de estoque lá da produção vai ser igual à quantidade de estoque lá no departamento de vendas. Ou seja, em que momento que teremos a igualdade das duas funções. Então, se eu tenho a igualdade das duas funções, podemos montar aqui essa igualdade e resolver essa equaçãozinha. Perfeito? Então, temos aqui que 10t mais 100 vai ser igual a menos 25t mais 450. Perfeito? Então, teremos aqui 10t mais 25t igual
a 450 menos 100. Aqui teremos 35t igual a 350. Então, vamos voltar aqui. Volta. Só para concluir, teremos aqui, agora sim, teremos aqui o t igual a 350 dividido pelo 35, que vai nos dar o t 10 horas, que a gente já tinha visto. Então, observa, encontramos esse resultado analisando a tabela, analisando o gráfico e agora algebricamente, perfeito? Então, respondendo o primeiro questionamento, após quanto tempo, né, as quantidades vão ser iguais? Após 10 horas de trabalho, beleza? Agora observe o seguinte, o segundo questionamento é o seguinte: em algum momento as vendas terão que parar pela falta de produto, né? Então, essa pergunta é uma pergunta bacana. O que a gente vai fazer aqui para analisar isso? Bom, a gente vai analisar o estoque total, né, da empresa. A empresa tem dois departamentos, um que produz e outro que vende. Um que coloca e outro que tira, né? Então, eu vou escrever uma função Q, né, em função do tempo aqui, que vai ser a soma, né, ou seja, o estoque total, a soma dos dois departamentos, do departamento de venda e do departamento de produção. Então, essa função Q, ela vai definir exatamente isso. Qual é o estoque total? Quando junto as duas, o que eu vou ter, né? Então, essa função Q vai ser dado por, vamos escrever aqui, 10t mais 100 mais menos 25t, vou colocar aqui em parênteses, mais 450. Bacana? Então, esse Q de t vai ser 10t menos 25t, mais 100 mais 450, já podemos colocar aqui direto, 550. Bacana? Então, esse Q de t, 10 menos 25 vai dar menos 15t mais 550. Então, observa que essa função também tem taxa de variação negativa. Significa que essa função, né, quantidade total do estoque, ela é uma função decrescente. Perfeito? Então, se ela é decrescente, em algum momento essa quantidade, né, de estoque ela vai zerar. Em algum momento teremos esse Q de t igual a zero, né? E se zerar, aí o departamento de vendas vai ter que parar de trabalhar. Isso vai acontecer sim. Em que momento? Vamos montar aqui a equação que a gente vai descobrir. Então, se Q de t vai ser igual a zero, teremos aqui que menos 15t mais 550 vai ter que ser igual a zero. Ou seja, menos 15t vai ser igual a menos 550. Ou seja, se eu multiplicar aqui por menos 1, teremos 15t igual a 550, e o t vai ser 550 dividido por 15. Perfeito? Esse t vai dar 36,67. Beleza? Se transformarmos esses 0,67 em horas, teremos aqui 36 horas e 40 minutos. Beleza? Bacana? Então, após 36 horas e 40 minutos de trabalho, o departamento de vendas vai ter que cruzar os braços porque não tem mais produto para ser vendido. Bacana? Então, 36 horas de trabalho, ou seja, lá no quarto dia. Segunda-feira eu trabalhei 10 dias, terça-feira 10 dias, quarta-feira 10 dias. Lá na quinta-feira, após 6 horas e 40 minutos de trabalho, a equipe do departamento de vendas vai ficar de braços cruzados porque não tem mais produto para vender. Bacaninha? Beleza, gente? Então, matamos aí o desafio, né? Os dois desafios, as duas perguntas. Então, é um bom problema aqui que a gente conseguiu resolver
né? E o legal é que a gente conseguiu analisar bem aí esse problema, tanto fazendo uma análise na tabela, observando a variação dos valores, no gráfico e algebricamente. Beleza? Então, novamente falando aí de modelagem, funções, variáveis, gráficos, por se tratar de uma função linear, falamos aí de coeficiente de angular, né, taxa de variação, coeficiente linear e do modelo matemático. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Como orientação final aí, a gente sempre reforça, né, que esse vídeo está disponível para você assistir quantas vezes você quiser. Indique para os seus colegas. Bacana. Façam os exercícios que a gente está propondo, né? Discuta com os seus colegas, porque matemática é bacana, só precisa disciplina e um pouquinho da mente aberta. Beleza, gente? Valeu, até a próxima!